Come on, now, suck it to me one time. Década de 50, nasciam as primeiras batidas frenéticas. O som dos negros e dos brancos se juntam. Da mistura blues e country surgia o maior gênero musical do século, um tal de rock and roll. Dos guetos, arrastou multidões mundo afora e escandalizou no estilo Elvis Presley de ser. Branco com voz de negro, Elvis foi o primeiro ídolo de uma geração que nunca morreu. Com voz e remeleixo, ele fazia um rock and roll sem pudor, assim como manda o sentido exato da expressão. Rock and roll significa balançar e dançar, e ele fez mais, estremeceu. O rock and roll criou heróis. Nos mesmos anos rebeldes de Elvis Presley, revelou a loucura de Jerry Lee Lewis, que surpreendeu a nação rock. Em vez das cordas da guitarra, ele rasgava os dedos no piano. O rock and roll dos anos 50 e 60 era sinônimo de rebeldia sim, mas de atitude também. As letras e batidas contestavam até a política, mudavam o comportamento de uma era. Explodia 4 jovens de Liverpool, comandados por um tal de John Lennon. Os Beatles enlouqueceram o mundo jovem. Fim da década de 60, 500 mil de pessoas se juntam numa fazenda para o maior festival de rock, o Woodstock. Todas as grandes estrelas das batidas estremecedoras estavam lá. A tribo roqueira foi à loucura com Janis Joplin, Jimi Hendrix. Mais de 5 décadas se passaram desde as primeiras batidas do rock and roll, mas essa tribo continua mais viva do que nunca. Uma vez roqueiro, sempre roqueiro. Quem viveu a era rock dos anos 50 a 80 não esquece mais esses acordes. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you be around. Formada em 1964, a banda santista Blow Up carrega o rock and roll no sangue. O repertório ainda é o mesmo da época de auge do grupo, Beatles. Na parede da casa do vocalista Lobão, os garotos de Liverpool são eternizados. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Lobão mantém o estilo John Lennon no corte de cabelo e até quando solta a voz. Com rock and roll, a banda Blow Up viveu momentos de glória, embalou shows e festas e emplacou sucessos. Vocês viveram a era rock numa época muito forte de ditadura. Como que foi tocar o rock naquela época? Justamente por causa da ditadura, era um negócio preso. Eles queriam um rockzinho meio infantil, as letras eram justamente porque a censura vive em cima. Então, eles abriram para as músicas de fora. Então veio Beatles invadiu e foi maravilhoso. Mas quem pode contar isso aí para você é o Hélio, porque o Hélio no tempo da ditadura, inclusive ele serviu o exército, ele foi convocado, ele serviu o exército. E a banda foi tocar no 2º BC, foi fazer um show no 2º BC. Tocou no quartel também, Hélio? Toquei. Nós montamos uma banda só com soldados.
Foi legal pra caramba, foi muito legal. Mas como todo estilo musical, o rock também teve seu período de queda. Época em que a música eletrônica invadiu o mercado fonográfico. Os roqueiros do blow-up viram a carreira desabar. Já era uma empresa o blow-up, então nós precisávamos ter a nossa agenda completa e não tínhamos a nossa agenda. A gente estava enfrentando dificuldades. Então nós dissemos, gente, vamos parar, cada um vai pro seu canto. Foi terrível, vamos, né? Foi terrível, foi mesmo, foi. A gente fez a despedida. Tão terrível que vocês voltaram. Bom, aí adicionamos um pessoal novo na banda e tal com a gente, e estamos aí até hoje. Ao longo dos anos, o rock se transformou numa relíquia musical. Os roqueiros de plantão querem preservar essa história, nem que seja com o velho disco de vinil. Principalmente nos anos 80, eu vivi o rock assim, vivia praticamente 24 horas por dia. Eu tinha muitas minhas atividades, eram quase 100% do rock. Eu tinha loja de discos, eu fazia excursão quando eu tinha show em São Paulo pra galera ir. Depois eu tive o selo, lancei algumas bandas de heavy metal. Rock tá na veia e não sai nunca mais, não tem jeito. O seu amor não vai voltar, não tente se iludir, põe a razão no seu lugar. 10 anos de carreira, 4 CDs gravados. Eles integram a banda Aliados. Como a maioria dos grupos, ainda eram meninos quando conheceram as batidas do rock. Hoje levam esse som para multidões de todo o Brasil. É uma das mais promissoras bandas do circuito independente do rock. Vivem da música e para ela, estampam na voz. Nos dedos. E até no peito, o bom e velho rock and roll. I want to break free. Fields, vocal, Dudu, guitarra, aqui representada pelo violão, eles são a cara da nova geração do rock and roll. Na banda Aliados, os integrantes têm em média 30 anos de idade, mas ainda preservam aquele bom e velho rock and roll que estourou no passado. Bom, não tem como falar de rock and roll sem lembrar de Queen, de Oasis, de Rolling Stones, né? Mas ainda se faz rock, como no passado, Fields? Com certeza, a gente ainda alimenta essa chama aí que a molecada curte e tal. Eu acho que é um estilo musical que não tem fim, que até hoje tem novas bandas surgindo e as maiores bandas da atualidade são de rock and roll. Salve a paz, salve o amor e as coisas boas da vida, céu e o mar, praia, sol, surf, sexo e do bom, Deus, fé, família. Rolling Stones está aí, AC/DC tá ainda nos palcos, então só com essa representatividade já não precisa falar mais nada. Agora você que faz a guitarra, que é uma grande responsabilidade aí no rock and roll, dá pra rasgar o dedo como no passado? A gente tenta, né? Mas rock não tem apenas sotaque estrangeiro. O Brasil foi marcado pela irreverência e rebeldia poética de Renato Russo. Ela se jogou da janela, quinto andar. Meus heróis morreram. Pela ideologia louca de Cazuza. Eu quero uma pra viver. Atemporal e eterno. Do hard rock ao rock alternativo. São 6 décadas de cordas vibrantes, de batidas pulsatórias. O som do século ainda grita, polemiza, mas não sai de cena. Rock and roll é tá aqui fazendo a matéria sem dormir da noite anterior. Tudo, rock and roll é tudo. Rock and roll sou eu sou rock and roll. É uma coisa que não tem explicação. Veio pra ficar, é um estilo que nunca mais vai morrer. Rock é energia, é porrada, energia. O que é pra ti, velho? Começo, meio e fim. É, isso aí.